está analisando sobre a revelação da glória do Senhor. Deixa eu colocar aqui pontuar algumas situações para que então tenhamos um norte sobre esse tema que é muito importante para nós, a vida da Igreja do Corpo de Cristo. E graças ao Senhor, porque o tema da glória é um tema, ele é muito edificante, é um tema que alegra o nosso coração, é um tema que verdadeiramente é o próprio Senhor se expressando e se manifestando a cada um de nós. Então, Ele é a glória. Se alguém perguntar para você o que é a glória é o próprio Senhor. Mas nós vamos analisar de uma maneira bem destacada alguns versículos aqui do Evangelho de João, João capítulo 17. Eu falei para vocês o verso 24, já nós vamos ler ele, mas eu quero ler primeiro o versículo 5. João 17, verso 5. Nós vamos entender algumas coisas fundamentais naquilo que concerne ao nosso próprio Senhor, que é o Pai da glória, e a ansiedade e a necessidade que o Senhor, uma vez que Ele se fez carne, Ele ansiava por essa glória. Então Ele diz assim, no versículo 5, e agora, aqui o Senhor Jesus orando ao Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora vamos para o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos ter uma breve palavra de oração, irmãos. Pai, graças te damos por esse tempo que queremos passar aqui, escutando a Tua voz. Pai, venha falar conosco, abrir os nossos entendimentos, nossos ouvidos, abre os céus para nós, que nós tenhamos um tempo de céu na terra, que Teu Espírito, Pai, que já habita em nós, Ele tenha plena liberdade de perscrutar todo o nosso interior e remover, ó Pai, aquilo que necessariamente precisa ser removido de nós, e aquilo que nós não saibamos ainda, que é necessário ser removido, mostre para nós, para que possamos entregar isso ao Senhor, para que então isso seja removido de nós e o Senhor se coloca no lugar daquilo que faz tão mal para nós, que precisa ser removido, Pai. Por isso, frutifica a Tua palavra também nesta manhã, nos edifica, regenera, cura, sara. Pai, precisamos tanto da Tua manifestação, desta glória, que o Senhor Jesus tinha um anseio por obtê-la de volta, Pai. Não que Ele perdeu a glória, porque Ele é a glória, mas aquela glória relacional contigo, Pai, com Teu Espírito. Nós queremos, ó Pai, uma vez que fomos chamados para essa relação, para essa intimidade, queremos desfrutar também da Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, esse tema da glória é um tema que todas as vezes que eu menciono e leio na palavra, isso gera no meu coração temor e tremor. Porque a glória, a Bíblia vai dizer que os céus e a terra está cheio da sua glória. Então, quando essa glória, de fato, ela é manifestada a cada um de nós, o Senhor Jesus já expressou isso no versículo 5 que nós lemos aqui, que Ele queria ser glorificado com Ele mesmo, com o Pai, com a glória que Ele teve junto do Pai antes que houvesse mundo, antes de qualquer coisa criada. Então vocês imaginam, irmãos, que esta glória relacional na qual vivia a Trindade, nós entendemos pela palavra que quando cremos, nascemos de novo, fomos regenerados, nós somos chamados para desfrutar desta glória, com a presença do Pai, presença do Filho, presença do Espírito, para usufruirmos e desfrutarmos de tudo aquilo que é a glória em realidade espiritual. Então,
o que a glória significa? Essa palavra glória no hebraico, ela significa kabod. A gente vai ver depois no Antigo Testamento, porque esta glória muitas vezes ela foi perdida por alguns irmãos, por algum povo, e também uma possibilidade muito grande de nós crermos no Senhor, morremos, ressuscitamos, Cristo é a nossa vida, e nós podemos perder, irmãos, esta visão da glória. Isso vai nos angustiar muito. A gente vai ver depois os detalhes, itens, para que então a gente possa verdadeiramente jamais perder a face do Pai. Porque o Senhor Jesus, Ele nunca temeu realizar aquela obra do Pai. Nós vamos ver um detalhe hoje muito interessante, porque quando de fato foi oferecido ao Filho, ao Senhor Jesus, uma alegria que o Pai propôs para Ele, e essa alegria seria dar a Ele a igreja, mas para que Ele pudesse então obter a sua noiva, a sua igreja, Ele tinha que passar pela cruz e experimentar verdadeiramente a separação do Pai. Então isso pesou muito no coração do Filho, e ele entrou em desespero ali no Getsêmani. Vocês se lembram que ele sentiu pavor. Aquele pavor é que haveria um momento em que na cruz ele seria separado do Pai. Irmãos, se os nossos pecados trouxe para o nosso amado Senhor pavor, a ponto dele sentir, vivenciar ali uma emoção de uma depressão profunda, ele disse que a minha alma está angustiada até a morte. Ele sentiu ali uma tristeza profunda, talvez seja uma depressão que nenhum de nós iríamos experimentar, mas isso tudo ele fez, porque ali naquele momento, na cruz, e claro que teve, o que antecedeu a cruz, foi o Getsêmani. Vocês se lembram o quanto ele sofreu ali, o quanto angustiado ele ficou ali, naquela intimidade com o Pai, e se derramou diante do Pai. Ele até orou, para que se possível fosse, o Pai removesse aquele tempo de separação, mas então não houve resposta do céu, o céu se silenciou. Então o Filho entendeu que o único caminho para nos salvar seria na cruz, quando os nossos pecados fossem colocados sobre Ele, Ele seria então separado do Pai. Então aquela angústia, aquela tristeza por aquele momento invadiu o seu coração. E depois que ele foi para a cruz, então ele ficou ali pendurado na cruz, totalmente desconfigurado, sangrando, dores horríveis, extremas, mas não era isso que ele temia, suas dores, mas o que ele temia foi naquele momento em que ele começou a nos atrair a si, quando o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo Jesus. Aí ele teve forças para gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Claro que esse desamparo, ele levou sobre si o nosso desamparo, ele levou sobre si toda a nossa solidão. Irmãos, não foi apenas de você, foi de toda a humanidade. Agora você veja quão profunda foi aquela aflição do nosso amado Senhor ali no Calvário. Mas para isso, depois, aquilo que o Pai havia prometido a ele, irmãos, e graças ao Senhor, porque Jesus, imagina se ele voltasse para a glória sem passar pela cruz. Ele poderia ter feito isso lá no batismo do Jordão. Este é meu filho, ele era filho de Deus, então ele poderia voltar para a glória. Lá no monte da transfiguração, quando o Pai disse: este é meu filho, quando aquela glória que estava vedada pela carne, como que se ele abrisse, então aqueles discípulos, João, Pedro e Tiago, contemplaram aquela glória dele, ainda que fosse uma glória fragmentada. Eles visualizaram a glória, e Moisés também teve uma concretização de ter visto a glória de Deus, quando ele pediu lá em Êxodo, capítulo 33, verso 18, uma oração linda que ele fez para o Pai. Ele orou assim: Deus, mostra-me a tua glória, revela-me a tua glória. E esse é um pedido, irmão, que o Pai realmente atendeu a Moisés. O Pai queria se revelar a Moisés, mas ele não poderia fazer isso, porque senão Moisés e todo o povo seria consumido.
Então o que ele fez? Diz para Moisés: Moisés, eu vou colocar você perto de mim numa rocha, ou como que atrás de uma rocha, e pela fenda da rocha você me verás pelas costas, você não poderá ver a minha face, mas você vai me ver pelas costas. Então Moisés foi colocado ali, e o Senhor passou diante dele, e disse, o Senhor se revelou a ele toda a bondade de Deus Moisés pôde então contemplar, toda a glória de Deus Moisés pôde contemplar na sua mente finita, porque Moisés era um homem como nós, embora ele era uma figura de Cristo, e hoje nós só podemos contemplar a glória de Deus na face do nosso amado Senhor Jesus Cristo, como aquela rocha fendida era uma figura linda de Cristo, porque nós só podemos ver ao Pai em Cristo Jesus, nós só podemos contemplar o Senhor, a face do Pai, na face do Filho, o Senhor da glória, o esplendor da glória. Então, essa palavra glória, irmãos, no hebraico, ela é kabod, ela significa, são muitas formas, significa uma forma de honrar o nosso Pai, honra, significa peso ou dignidade. Lembra lá em 2 Coríntios capítulo 4, que vai mostrar ali que glória, peso da glória, depois a gente vai ver os textos e comentar um pouquinho. Essa glória também significa vitória, significa proteção, significa reputação e, claro, esplendor. Tudo isso faz parte do caráter daquilo que Deus é o caráter dele, a realidade dele. Esplendor é uma manifestação do poder de Deus, quando ele se manifesta, isso é glória. A glória tem uma outra maneira de, por exemplo, nós damos glória a Deus. Quando nós damos glória a Deus, nós estamos honrando a Deus, estamos exaltando a Deus, mas Ele é a glória, Ele é essencialmente a glória, é a manifestação do seu poder. Então, glória, essencialmente, podemos dizer assim, que é a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Isto é maravilhoso demais para os nossos corações. Então, irmãos, a coisa mais trágica que pode existir na vida de uma pessoa é quando ela perde a visão da glória. Porque se nós não caminharmos contemplando a glória, lembra que o Senhor Jesus disse lá, no profeta Isaías 44, versículo 22, olhai para mim e sede salvos. Ali, irmãos, quando nós contemplamos, olhai, é contemplar a glória do Senhor. Irmãos, será que nós temos orado para que Deus então revele a sua glória aos nossos corações? Porque se nós não tivermos uma visão da glória de Deus, irmãos, o nosso cristianismo ele vai ser muito capenga, vai ser um cristianismo desanimador, que vai desanimar muitas pessoas, porque a gente sempre vamos se apresentar diante dos irmãos cabisbaixo. Parece que o Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morreu, ficou lá e não ressuscitou mais, está lá. Irmãos, nós temos dentro de nós a vida de ressurreição. O Senhor Jesus, ele é a ressurreição. Ele ressuscitou em glória, ele voltará em glória para nos buscar, né? Mesmo que você já esteja a 7 palmos aí no chão, ele virá em glória e irá ressuscitá-lo em glória. E no momento da sua ressurreição, juntamente com ele, literalmente, você receberá um corpo glorificado. E se o Senhor voltar hoje ou amanhã, essa semana, e você estiver em vida ainda, 1 Coríntios 15 vai mostrar que nós seremos transformados, ou seja, esse corpo corruptível será transformado num corpo glorioso, onde nós podemos contemplar o Senhor em glória e nós não seremos mudados, ou seja, não seremos consumidos, destruídos pela sua manifestação. Então, glória é algo maravilhoso, tremendo, irmãos. Agora, queridos, uma coisa que nos chama nossa atenção, que a glória do Senhor, a presença dEle imediata, nós podemos vivenciar isso já pela fé. Irmãos, se nós de fato desejarmos, falando isso em experiência real mesmo, irmãos,
para que os irmãos possam orar nesse sentido, pela glória de Deus, para que Ele revele a sua glória e manifeste a sua glória, para que possamos contemplar a glória dEle, você vai perceber que em suas meditações, elas serão meditações transformadoras. A sua vida vai ser totalmente cativada e conquistada pelo Senhor. O teu coração não vai almejar mais coisas, a não ser a satisfação daquele que fez tudo por você e fez tudo em glória. Sabe, as suas necessidades, que são muitas e as minhas também, elas são supridas, sabe de que maneira? Filipenses 4,19, Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades, mas é em glória, é com esplendor, é com a sua manifestação de glória suprindo a cada um de nós. Então, queridos, quando eu disse aqui, e vou explicar um pouquinho melhor, que nós podemos perder a glória. O que é perder a glória? Perder a face do Pai, é perder o senso da sua presença, porque quando nós acumulamos uma vida desejosos de realizar a nossa própria vontade, fazer aquilo que nós queremos, sem consultar o Senhor, as nossas decisões, os nossos planos, os nossos projetos, nós fazemos e depois damos ordem para Deus, para que Deus então venha nos abençoar. Aí até na oração nós vamos explicar a Bíblia para Deus. O Senhor diz na sua palavra isso, então eu preciso disso aqui, eu já fiz, então o Senhor tem que me abençoar. Irmãos, Deus não vai cair nessa, Ele está acima da sua palavra. O Salmo 138 vai dizer que Ele magnificou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Agora, nós vemos hoje, irmãos, que muitas pessoas, elas falam o que elas querem, elas explicam a Bíblia a seu bel prazer, sem ter esse temor, essa realidade da glória. Por quê? Porque eles dizem assim, porque faz tantos absurdos que são cometidos em nome do Senhor, usando a Bíblia, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, e muitas heresias que são criadas, porque as pessoas leem a Bíblia a seu bel prazer, sem consultar o Senhor, sem buscar a direção do Espírito. Irmãos, é uma fatalidade muito grande, terrível, trágica para a nossa alma, quando nós vamos para as Escrituras, e não, antes de ler a palavra de Deus, irmãos, converse um pouquinho com aquele que inspirou essa mesma palavra, o Espírito da glória. Então fala: Espírito Santo, venha trazer iluminação para o meu coração, para que eu compreenda as Escrituras da maneira que tu desejas que eu compreenda. Então Ele vai revelar. Agora a gente lê a Bíblia, eu li a Bíblia hoje, estou satisfeito, né? Eu estou muito bem, etc. Vamos ver o dia. Então você tem uma catarse psicológica. O que é uma catarse psicológica? É uma purificação psicológica, um sentimento de: eu estou muito bem porque eu li a Bíblia. Hoje foi o culto, eu estou muito bem. Irmãos, não é esse sentido. Nós vamos no culto para cultuar o Senhor. E como deve ser o nosso culto ao Senhor? Com reverência e santo temor. O dia que houver isso em nosso coração, irmãos, esse temor, essa reverência, esse temor, Ele que colocou em nosso coração. Mas podemos perder este sentimento, porque quando nós vivemos uma vida desleixada, já tem um julgamento sobre nós: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E a obra do Senhor começa nós crendo em Cristo, entende, irmãos? Crendo em Cristo, estamos unidos a Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele foi o nosso Salvador, sim, Ele é o Salvador de toda a humanidade, daqueles que creem. Mas, irmãos, Ele é Senhor. Esteja absolutamente certo, disse o apóstolo Pedro em Atos 2,36, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ungido, Deus. Ele é Deus de Deus. Então, se Ele é Senhor, Ele habita em nós. Irmãos, como nós podemos viver uma vida do jeito que nós queremos? Pisando em cima dos mandamentos do Senhor e da sua palavra. Como que pode isso, irmãos? Falta o temor em nosso coração. Então, quando nós agimos assim, vivemos assim, somos filhos de Deus, mas Ele vai tirar do nosso meio o senso da sua presença. E a gente aí vai ficar mais desanimado ainda. Eu não sei, eu vou reunir junto com os irmãos, eu leio a Bíblia, eu oro, mas sei lá, o desânimo está vindo, etc. Você vai viver neste mundo aqui sem qualidade de vida espiritual.
Você vai ser um critiquento, você vai ser uma pessoa quase que insuportável, uma pessoa desanimadora, porque você faz aquilo que você acha que é certo para você, para os seus planos, ou em outras palavras, nós temos uma tendência de vivermos tão somente para os nossos próprios interesses. Nós estamos aqui para cuidarmos dos negócios do Pai. Nosso Pai é muito rico, então tudo é dele, mas se essa mordomia que é dispensada a nós, amém, mas irmãos, os negócios que o Pai mais tem valorizado são vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida, Ele veio para salvar e buscar o perdido. Irmãos, em que sentido nós estamos cuidando dos negócios do nosso Pai Celestial? Será por vergonha? E nós temos muitas advertências na palavra de Deus. Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele disse assim: não envergonhe do Evangelho, do testemunho do nosso Senhor. Paulo disse assim, Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Em nada tem a minha vida preciosa para mim mesmo. Entende, irmãos? Você entende o que é viver para o Senhor? Então nós temos que pensar nisso, irmãos, não demover da nossa mente essa centralidade de Cristo. Nós somos dele, Ele nos comprou, agora nós vivemos para nós mesmos. Ou nós esquecemos aquele versículo, ou sabemos dele, confessamos ele, mas não vivemos a realidade dele. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, para quem que nós vivemos, irmãos? É para o Senhor ou é para nós mesmos? Quando nós de fato venhamos a contemplar a glória do Senhor, como foi o profeta Isaías, vocês se lembram? Que Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele trouxe as visões de Deus. Isaías não era regenerado, ele era um profeta, foi chamado pelo Senhor, mas ele já era filho desde a fundação do mundo. Então o Senhor trouxe as revelações para Isaías, e ele começou a profetizar contra Judá e Jerusalém. Se você observar ali, principalmente no capítulo 5, quantos ais ele disse sobre Judá e sobre Jerusalém. Ai deste povo, ai daqui, ai dali. Mas chega no capítulo 6 de Isaías, versículo 1, está escrito assim: no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, eu contemplei o Senhor. O que ele contemplou ali? A glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. No ano da morte do rei Uzias, então ele teve que ter uma crise. Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Que coisa linda, irmãos. Aí, a partir da visão da glória de Deus, a vida de Isaías foi completamente transformada. Primeiro que o Espírito trouxe a ele uma convicção de quem ele era. Ele era um homem impuro e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E os olhos dele contemplaram o Senhor dos exércitos. E o que ele disse? Qual foi o resultado dessa visão? Ai de mim agora, estou perdido. Mas ele estava ali, irmãos, se vendo perdido, porque nós só podemos ver quem nós somos quando nós vemos o Senhor. Então, estou perdido. E nós sabemos que quando Ele abre o nosso coração para vermos quem nós somos de fato, não que nós tenhamos que procurar fazermos introspecções, não, Deus proíbe isso. Ele diz assim, lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, coloca a tua sonda em mim e sonda-me, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto, pelo caminho da morte, pelo caminho da cruz. Caminho reto é o caminho da cruz. O único que pode endireitar nossas veredas é a cruz. Se você é manco, você anda assim. Então a cruz vem, ela corta suas duas pernas, você anda retinho, ainda que seja capengando. Aí você vai ter uma entrega inteira ao Senhor, como aquele paralítico, quando o pastor estava ministrando a palavra sobre nós devemos entregar nossa vida ao Senhor, e ele era um paralítico, só tinha uma perna. Então ele levantou o dedo e disse o seguinte: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E o pastor sabiamente respondeu para aquele irmão: Ele aceita desde que ele se entrega inteiro.
Que coisa linda, irmãos. Irmãos, nós temos entregado inteiramente ao Senhor, porque a palavra fala que o Senhor se mostrará forte para com todo aquele cujo coração é inteiramente dele. Será que todo o nosso coração já é do Senhor? Será que Ele já nos conquistou inteiramente? Ou nós temos reservas ainda, irmão? Precisamos de orar como Moisés orou: Senhor, revela-me a sua glória, para que eu possa contemplar o meu Senhor. E desta maneira a sua vida será mudada, será transformada. Aí você terá prazer no reunir do povo de Deus. Você vai sentir saudade dos irmãos, porque a glória de Deus invade o nosso coração de uma maneira tão esplendorosa que eu não consigo ficar longe do meu irmão. Eu não consigo ficar sem servir ao meu Senhor. E quando eu for servir o meu Senhor, irmão, vai ser um serviço tão gracioso. Quanto mais você serve o Senhor, naquilo que Ele ordenar para que você sirva, mais você vai ter alegria, vai ter satisfação, vai ter prazer. A palavra fala assim no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. O Senhor não vai aceitar, irmão, serviço dos seus filhos que chegam diante dEle cabisbaixo, tristonho. Eu tenho que fazer, é difícil, mas eu vou deixar um tempo aqui. Não, irmão, será um serviço prazeroso, será um serviço sem esgotamento espiritual. Quanto mais você serve, mais você tem prazer, mais tem satisfação, mais você vai ser edificado, mais você vai ser invadido pela presença do Senhor. Percebe? Então é maravilhoso sermos tocados pela glória de Cristo, essa glória que habita em nós, essa glória que está em nós. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, nós devemos tomar muito cuidado. Sem a visão da glória, nós podemos colocar as mãos onde o Senhor não pediu para nós colocarmos. Nós podemos colocar as mãos muitas vezes até na igreja, irmãos. Isso vai ser prejuízo para nós, né? Porque hoje nós temos uma tendência de querer fazer, nós estamos nos caminhos de Deus, isso nós temos que fazer. Não, isso é errado, irmãos. Só temos que fazer coisas quando Ele ordenar por fazer. Agora, como é que eu vou descobrir isso? Será que o meu pastor vai ter que falar para mim o que eu tenho que fazer? Não, não precisa nada disso. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se você tem uma visão do Senhor sobre determinado assunto para a vida da igreja, irmãos, pode ser a pessoa mais simples que seja, igual o irmão de César, mais simples que tem aqui, embora ele ache que não é, mas ele vai fazer e todos irão concordar. E se todos se opor, Deus vai realizar o seu plano, usando a vida dele, porque ele contemplou a glória, tem a direção do Senhor, é o Senhor agindo através dele. E quem pode impedir? Ninguém. Agindo eu, quem impedirá? E as pessoas pegam esses versículos, né? Não, irmãos, tem que fazer um propósito com Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Não é nada disso, irmãos. As pessoas estão colocando as mãos em algo que o Senhor não ordenou para que se colocasse. Percebe? Então, isso de fato é terrível, porque se nós pararmos para pensar, a nossa consagração, ela não começa no nosso fazer, no nosso caminho com o Senhor. Não é nada disso, irmãos. A nossa consagração começa, abra lá em Levítico 8, versículo 22. Vamos ver aqui um princípio fundamental de uma vida consagrada ao Senhor. Levítico capítulo 8, vamos ler o versículo 22 e 23. Aí vamos agir de uma forma muito adequada. Diz assim a palavra, olha só, Levítico 8, verso 22 e 23. Então, fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então, a nossa consagração ao Senhor começa no ouvido. Sangue
na ponta da orelha direita. Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos ouvir a voz do Senhor de uma forma adequada se os nossos ouvidos não forem purificados com o sangue do Cordeiro nos ouvidos. Ouvidos purificados com o sangue do Senhor, nós iremos ouvir, compreender e entender as notificações divinas. O falar divino será claro para nós, será compreensível para nós. Ele vai direto para o nosso coração. Passou pelos ouvidos pela minha razão, mas uma vez que os ouvidos são purificados, eu posso ouvir as comunicações do Senhor pela sua palavra de uma forma muito vívida. Eu posso perceber que o Senhor está falando comigo agora pela sua palavra. Jesus, ele disse assim, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, primeiro ali, é o mesmo sentido aqui. Vocês percebem que aqui está o sangue do carneiro imolado na orelha. Ouvindo a voz do Senhor, as nossas ações, depois no polegar do dedo direito, nós iremos fazer as coisas, mas orientados pelo falar de Deus a nós. Todas aquelas 7 cartas de Apocalipse, vocês se recordam que no final delas, João escreve assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São 7 igrejas. Então, em Hebreus mesmo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se me derdes ouvidos, ele sempre vai dizer, os Salmos está repleto, chamando a nossa atenção para ouvirmos a sua voz. Por que a gente vê hoje tantos movimentos confusos, que eles estão fazendo em nome de Deus, mas não pararam para ouvir o que Deus deseja fazer e realizar? Então, são tantas coisas confusas, tantas coisas assim que é fora do normal, tantos movimentos estranhos, tantas doutrinas que são criadas, irmãos. A gente vê hoje em muitos púlpitos levando a arca lá na frente para todo mundo tocar, e uma série de apetrechos, de acessórios que precisam as pessoas fazerem para se darem bem na vida. Gente, levando lá uma campanha disso, campanha daquilo. Isso não é bíblico, irmãos. Mas por que existe isso? Porque as pessoas não estão ouvindo a voz do nosso amado Senhor e faz aquilo que eles querem fazer. Interpreta a Bíblia a seu bel prazer. As nossas ações serão adequadas e justas e retas se primeiro tivermos um ouvido consagrado. Aí o Deus da glória falará com você, falará comigo, falará conosco. E nós vamos realizar e caminhar, como diz o Salmo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que o salmista soube disso? Porque ele ouviu a voz de Deus. O povo de Israel não queria ouvir, então Moisés ouviu. Então Moisés teve o privilégio de contemplar a glória de Deus. E a glória é uma evolução. À medida que você vai amando o Senhor, crescendo no Senhor, a glória vai se multiplicando em você, você fica cheio da glória. Vou colocar aqui um exemplo de Moisés. Vocês se recordam, irmãos, tem um texto, abram comigo, por favor, lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. 34, versículo 29. Então Moisés, ele já havia visto ali a glória do Senhor. Mas aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Vamos ler com bastante atenção. Quando, Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Irmãos, resplandecia, o que ele resplandecia? O que ele foi fazer lá no monte? O Senhor disse para ele, para subir até ele. Vocês se lembram? Sobe até aqui, Moisés. Moisés foi lá, presença direta do Senhor, mas em aparições fragmentadas. Não a glória em sua totalidade, porque senão Moisés iria ser consumido. Foi até onde Moisés suportava. Então,
A pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Irmão, presta atenção. Agora, olha o versículo 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Esse resplandecia, por que o rosto dele resplandecia? O que Deus é? Ele é a glória. Moisés estava diante da glória, ainda que eram aparições fragmentadas. A glória do Senhor refletia em Moisés e a face dele resplandecia. Ele passou tempo ali, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Como que você vai ter fome? Como você vai querer pensar em comida quando estiver diante da glória? Irmãos, eu quero que os irmãos entendam. Por isso que eu tenho aqui insistido, e vou insistir com vocês, busquem a revelação da glória, para que se esta glória tocar vocês, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. Vocês vão entender o que é cristianismo cheio de vida, de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, de alegria. Então, esta glória aqui era uma glória que depois a gente vai ver, era uma glória que ela se desvanecia, né? Vamos continuar aqui. Então, verso 31, então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Olha o 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Essa era o facho de glória, então Moisés estava refletindo a glória de Deus. Mas esta glória, ela desvanecia, com o tempo ela ia desaparecendo. Então, porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Agora, irmãos, veja que coisa interessante no Novo Testamento. Essa glória que nós temos, que é o próprio Senhor, ela não desvanece, ela não tem um fim. Abra em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Aquela glória de Moisés era uma glória externa. E esta glória que nós temos hoje é uma glória interna, é uma glória resplandecente, porque ela não vai desvanecer mais. Por quê? Porque Cristo é a glória de Deus e Cristo está em nós. Ele não vai sair de nós. Nós não podemos, irmãos, perder essa glória, a não ser que você seja muito relaxado. Diz assim, olha só, então aqui agora Paulo, que era um perito no Antigo Testamento, ele vai desvendar para nós aquilo que ocorreu lá com Moisés, as tábuas da lei, os mandamentos. Olha o versículo 7, 2 Coríntios 3, versículo 7, ele diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, irmãos, ministério de morte, como assim? Porque, queridos, quem daquele povo, ou quem de nós poderia cumprir a lei? Ninguém. A lei é santa, o mandamento é justo e bom, mas nós não temos como cumprir aquilo, é algo inalcançável. Teve que o Senhor Jesus vir a este mundo em carne e dizer lá em Mateus capítulo 5, eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir os mandamentos, e cumpriu por nós, Ele se santificou por nós, Ele habita em nós com a lei cumprida, por isso que as bênçãos de Deus chegam até nós, entende? Então, aquele ministério, gravado em letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, está vendo? Aquele esplendor era a glória de Deus no seu rosto, aquele brilho, aquele esplendor.
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora, irmãos, presta atenção aqui no versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, o ministério do Espírito, cada um de nós tem um ministério que foi dado pelo Espírito. É o Espírito atuando em nós, por exemplo, ministério da palavra, ministério da oração, ministério do serviço, ministério de sei lá o que você faz no serviço, é pelo Espírito. Então é o Espírito da glória de Deus movendo o seu coração. Só que você não vê essa glória, irmão, você percebe, porque às vezes nós vivemos uma vida tão sentindo-se desamparado até muitas vezes por Deus, mas não é isso, irmãos. Se você morreu, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida e você tem a glória de Deus no seu interior. O Espírito trouxe tudo aquilo que é de Deus para dentro de você, Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a glória celeste, divina, habita em Cristo e Cristo está dentro de você. Você não consegue enxergar isso, irmão? Que você é uma pessoa gloriosa por causa da glória que Ele colocou dentro de você? Irmão, nós não podemos viver um cristianismo marasmento, um cristianismo parece que sem vida, um cristianismo que não vibra, que não celebra, que não louva, que não exalta, que não tem prazer em ver os irmãos celestiais, os irmãos eternos, os irmãos que não morrem mais e não podem mais morrer. Lucas 20, versículo 36, porque são filhos de Deus, são semelhantes aos anjos, não podem mais morrer, porque tem a vida dentro de si. Que maravilha! E ele continua dizendo, porque, verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, irmãos, presta atenção aqui agora, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Olha o 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, diante da atual, olha o que você tem dentro de você, sobre excelente glória. Tem pessoas que às vezes falam assim, glória a Deus, mas sem ter noção do que isso significa, irmãos. Às vezes aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse é o seguinte, este povo em vão me adoram, não faz sentido. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, então eu posso adorar a Deus, mediante a mediação de Cristo. Ele quer nos conquistar, agora a nossa alma. E o versículo 11, porque se o que se desvanecia, a palavra desvanecia aqui no grego é katargeu, que significa inativo, não tem mais valor, porque ele cumpriu tudo. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Irmãos, que coisa gostosa! Graças ao Senhor que isso está escrito e foi revelado aos nossos corações. Nós temos, irmãos, o profeta Isaías, ele vai dizer de uma forma tão linda para cada um de nós, que ele nos formou e nos criou para a sua glória. Você foi feito, sabe para quê? Para a glória de Deus, para desfrutar desta comunhão com a Trindade em glória. Irmãos, o dia que nós tivermos uma visão adequada da glória, teu coração será totalmente transformado. Teu coração não vai bater mais tum, 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 tum. Vai ser uma bateria, como você faz um exame de uma criança que está na barriga da mãe e pá, 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 porque o Senhor habita em nós. Percebe, irmãos, isso? Que Ele é toda a fonte de glória. Que coisa preciosa é o nosso Senhor. Como é preciosa o nosso Senhor. Agora, irmãos, quando você vê essa glória do seu próprio ponto de vista, essa glória pode ser desvanecida da sua vida também.
ainda que seja filho, que você morreu e ressuscitou, mas a tua vida não é uma vida de compromisso em buscar o Senhor, de viver a seus pés, de ouvir a sua voz, os seus mandamentos, aí vai ser como que Icabode, foi-se a glória do Senhor. Lembra lá em 1 Samuel capítulo 4, quando Hófni e Finéias, eles viviam um sacerdócio segundo o que eles achavam melhor. Eles comiam a carne, as pessoas ofereciam ao Senhor, eles fincavam com um garfo, o que eles pegavam, eles traziam e comiam, como muitos que amam se sacrificar, amam o sacrifício, porque eles comem a carne. Traduzido para o Novo Testamento é assim: nós amamos tanto o culto, eu não perco nenhum culto, é tão bom o culto, mas você sabe o que é culto, irmão? Você tem convicção do que é um culto ao Senhor? Vir aqui com reverência e santo temor, louvar o Senhor, já começa a nossa adoração na entrada, saudando uns aos outros com a graça e a paz. Graça e paz, que coisa linda. E o irmão, amém. Estamos hoje juntos aqui, para juntos cultuarmos o Senhor. Que coisa linda, irmãos. O Pai se agrada, quer verdadeiramente agradar ao nosso Senhor, é você ter prazer na comunhão dos santos, porque o Espírito Santo está em cada um de nós, a presença do Pai está em cada um de nós, o Filho está em cada um de nós, e agora quando nós vivemos essa realidade, o Filho começa a se expressar através de nós, e o que nós vamos ter então? Edificação, vida e edificação, assunto do Evangelho de João, um Evangelho tão lindo que agora nós pregadores vamos estar analisando com bastante cuidado e atenção, e unção do Senhor, e com a sua manifestação, esse Evangelho tão precioso que vai mostrar todas as glórias de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, do Novo Testamento, é maravilhoso demais. Então, queridos, é um perigo muito grande, irmãos, nós perdemos o senso da presença dEle. Abra, por favor, lá em 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler alguns versículos aqui sobre essa questão. Quando então Eli morreu, e por que Eli caiu lá, já era velho e quebrou o pescoço e morreu? Porque a arca foi levada do meio deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, olha o versículo 11, que diz assim: foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias. Então depois correu lá um homem, foi dar notícia para Eli, que seus dois filhos haviam morrido. Então Eli também, ele morreu, caiu lá. E versículo 17 diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse, dizendo para Eli: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Hófni e Finéias, foram mortos, e o que é pior, e a arca de Deus foi tomada. Vocês se recordam que a arca de Deus é uma figura de Cristo. Então, as batalhas que eles venciam, a arca estava no meio do povo de Israel. Era uma figura linda de Cristo. E aí ele diz assim, verso 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Versículo 20: ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Irmãos, a arca da aliança tinha sido levada aqui do meio do povo de Israel. Eles estavam totalmente desguarnecidos, sem fé, sem esperança, totalmente vazios, inseguros. Versículo 21: mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Está vendo aqui, irmãos? Que sem a presença gloriosa do Senhor, nós não temos nada da glória de Deus. E quando que nós vamos perder o senso da sua presença? É quando nós
temos muito achismos. Eu acho que é assim, eu penso que é acolá, não, assim é melhor. Assim, nós estamos colocando o dedo no corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro. Ele vai tirar o senso da sua presença, para você ficar desanimado, até ir para o fundo do poço, totalmente como que estraçalhado. E aí depois você vai ser reconstruído, reedificado de novo, até aprender que o Senhor é Deus, que nós não podemos colocar a mão onde Ele não está envolvido, e fazer coisas sem a direção do Senhor. Irmãos, é um perigo muito grande, irmãos, perdermos o senso da sua presença. Então, queridos, se a nossa felicidade futura significa estar onde Cristo está e ver a sua glória, não há melhor preparação para isso, nos preparar para esta glória, para este grande encontro. Nós devemos encher os nossos pensamentos com esta glória agora. Senhor, inunda-me com a sua glória, enche-me com o Espírito Santo. Ah, irmãos, então assim nós vamos estar gradualmente sendo transformado pela glória de Cristo. Transformar pela glória de Cristo, ela vai suceder na minha e na sua vida, se nós formos pessoas que contemplam a sua glória, cada dia mais. Você lembra lá de Gálatas 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Como que Cristo é formado em nós? Irmãos, claro que tem alguns estágios, nós iríamos falar ontem na ministração, mas nós não tivemos tempo para tratar disso. É pela palavra, é pelo Espírito da palavra e pelas circunstâncias. Então, irmãos, quando nós, de fato, somos negligentes em contemplar o Senhor, é a mesma que contemplar a glória do Senhor, nós não vamos ser transformados na sua própria imagem, porque é esta glória que vai nos transformar. Se nós não contemplamos a glória dele, não seremos transformados. Então o Senhor, por nos amar tanto, Ele vai usar outros caminhos para que haja essa transformação em nós. Aí você vai entender uma coisa chamada tribulação, sofrimento, perdas. Agora, quando nós buscamos uma contemplação, leitura da palavra, e contemplação é intimidade com Ele, buscar a face dele. O que é buscar a face dele? A glória dele. Aí você vai ser transformado e muitos sofrimentos em suas vidas, dores e perdas, não acontecerão, porque você é um filho obediente, você não requer correção do Pai. Quer ver? Abra lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Nós vamos ser transformados com esta glória. E claro, o Pai tem um propósito. Você foi chamado para quê? Para que você acha que você foi salvo? Para ser tirado do inferno, ser transportado para o céu? Não apenas isso, irmãos, muito mais do que isso. Olha só, capítulo 3, versículo 18, diz assim, 2 Coríntios 3, verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, não como Moisés lá, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, essa palavra contemplando, ela significa refletindo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que é contemplar a glória do Senhor? A face do Senhor, buscar a face dele. Isso é possível numa intimidade, proximidade. Nós temos que ler para entender isso, Cântico de Salomão, capítulo 1, inteirinho, não precisa ler agora, você lê em casa. Você vai falar ali há um anseio de beija-me com os beijos da tua boca, que fala de proximidade, de rosto colado, fala de intimidade, buscar a face do Pai, buscar a face do Filho, entende, irmãos? Então, refletindo, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e por nós contemplarmos a glória do Senhor, qual que é a consequência aqui? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Então, contemplando Ele, nós somos transformados de glória em glória. E qual que é o objetivo do Pai para nós? Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 29? Predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Então nós somos de glória em glória, somos transformados. Todo o nosso caráter maldoso, ruim, caráter de gente metida besta, gente que sabe mais do que todo mundo, vai ser transformado na glória de Cristo. Vamos parecer com Ele. Entende, irmãos? Que coisa linda, você andando pela rua da cidade, conversando com uma pessoa no seu trabalho, você é uma expressão viva, uma encarnação viva da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter autoridade no falar, o teu falar vai ser um falar dócil, vai ser um falar desejável, vai ser um falar gracioso, charmoso, amoroso, você vai ser uma pessoa muito agradável, percebe? Ser transformado na sua glória, de glória em glória. Que coisa linda, irmãos, é a glória do nosso amado Senhor. Então, irmãos, temos que buscar esta glória, orar por esta glória, né? Senão, triste é para nós, né? Foi-se a glória do Senhor. Cabode, foi-se a glória do Senhor. Não, irmãos, agarre-se ao seu Senhor. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Mas, irmão, você tem tido essa motivação para orar ao Senhor? Mas deixa eu contar uma experiência aqui, embora eu não goste de falar muito das minhas experiências pessoais. Antigamente comecei a orar com 15 minutos, eu aumentei para 20, aumentei para, agora está 1 hora, 1h10, 1h15, em períodos, 3 vezes por dia, diante do Senhor. Irmãos, eu tenho percebido esses dias, que já há algum tempo, pelo menos uns 5 anos atrás, que cultivando a intimidade do Senhor, não buscando os meus interesses, mas os interesses do Senhor, não somente a Ele, irmãos, a palavra de Deus hoje ela está fazendo muito significado para mim. E Deus não é só para quem está na liderança, não é só para quem tem o encargo da palavra, não. Todos nós podemos. Lembra de Estevão? Vivia uma vida de intimidade com o Senhor, ele era diácono, servia as mesas, mas leia Atos capítulo 7. Ele lia as Escrituras no Antigo Testamento, ele começou falando de Abraão, o Deus da glória apareceu a Abraão, se revelou a Abraão. Que coisa linda, irmãos. E a palavra fala lá em Atos capítulo 6, que Estevão, cheio do Espírito e cheio de graça. Quando ele falava de Jesus, aqueles mestres da lei, os doutores da lei, a palavra fala que eles não podiam resistir à sabedoria pela qual Estevão falava. O que Estevão estava expressando ali? A sabedoria do próprio Deus. Era Deus usando a boca de Estevão para falar. Então aqueles povos rangiam os dentes. Nós somos mestres, doutores em teologia. Agora, esse pé rapado, que é o incauto, que é o indouto, e começa a falar. Irmãos, lembra quando Pedro ministrou aquele lindo sermão? Pedro era um pescador, uma pessoa simples, mas eles tiveram que reconhecer que Pedro havia estado com Jesus, porque falava igual a ele. Não é que falava igual a ele, a vida de Cristo em Pedro se expressava. E o que Pedro falava? Era a palavra de Deus, e tudo foi inspirado ali. E Pedro teve o privilégio, irmãos, de contemplar o Senhor na sua glória. Agora, esta glória veio até nós. Lembra de João 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, você não pode importar esse versículo para você. Esse versículo traz uma informação muito linda. E o verbo se fez carne, sim, amém, ele se fez carne, glória ao Senhor. E ele veio cheio de graça, aleluia, nós temos a graça. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, isso é maravilhoso. Mas ali João coloca um detalhe ali em João 1,14. E vimos, quem que vimos? Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias, que estavam com ele ali no monte. E vimos a sua glória.
Quem que viu a glória de Deus lá? Na pessoa de Cristo? Pedro, Tiago e João. E Moisés e Elias estavam com eles ali no monte também. Agora, irmãos, mas o Espírito Santo é tão cuidadoso, porque se nós lêssemos tão somente isso, nós iríamos ficar com inveja e com ciúmes. Por que João viu a glória e nós não? Mas, irmãos, abrem 1 João. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Irmãos, que coisa linda. Essa glória que João experimentou e viu e contemplou, ela pode ser tu e mim de uma forma muito real. João então ele está dizendo para nós, da sua experiência que ele teve lá no Monte da Transfiguração, ele disse o seguinte, olha só, de novo ele coloca a palavra, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos. É toda esta glória, irmãos, para nós. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Que coisa linda, irmãos. Você entende, irmãos, o valor que isso tem para nós, a sua igreja, o corpo de Cristo? Você consegue compreender a profundidade disso, irmão? Isso é tão maravilhoso para mim e para você. Nós podemos tocar toda esta realidade espiritual. Podemos desfrutar disso, é isso que o Pai quer. Nos deu o Espírito para nos auxiliar a irmos até lá. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse para mim e para você, naquela oração linda ao Pai? Abra em João capítulo 17. Irmãos, que coisa linda, coisa preciosa demais. João capítulo 17. Diz assim. Ele começa dizendo o seguinte, João 17, versículo 8. Vamos ler aqui alguns versículos. Olha o que diz aqui no versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aí, irmãos, vamos um pouquinho para frente aí, no capítulo 17 mesmo, vamos ler aqui o versículo 22. Irmãos, por favor, preste atenção. E aprecie esse versículo, retenha isso para você, porque isso é para você. Diz assim, olha o que Jesus disse para o Pai, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pai, eu sei que eu vou para a cruz, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou morrer, tu prometeste homens para mim, para que no meio dos homens, que é a igreja, eu me delicie neles. Então, Pai, aquilo que o Senhor me deu, eu quero transmitir para eles, e porque eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles. Como que ele transmitiu essa glória para nós? Eu neles, ele é a glória. Então, como que ele transmitiu? Ele mesmo veio para dentro de nós. Eu tenho transmitido a glória. Mas como assim? Eu em vocês. Irmão, acorda para a vida. Acorda para o Senhor. Desperta. Não perca tempo com coisas. Volte para Ele. E veja aqui, irmãos. Será que o Senhor Jesus ficou satisfeito com todo o sofrimento que Ele tinha que enfrentar? Sabe por que Ele suportou a cruz? Primeiro, para fazer a vontade do Pai. Segundo lugar, vamos lá, só mais um texto, vamos encerrar. Isaías 53. Meu irmão, por favor, preste atenção aqui. Às vezes a gente lê esses versículos, às vezes a gente não se atenta para o que eles estão querendo nos dizer. Olha só, Isaías, capítulo 53. Claro que teve aqui a separação do Pai, mas vamos ver como é que ficou o coração do nosso Senhor depois disso.
Isaías 53, verso 10. Presta atenção, irmão. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, claro que ali na cruz, por causa do meu e seu pecado, nele, ele sofreu coisas terríveis. Separação do Pai, misericórdia. Fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Agora veja que verá o quê? Verá a sua posteridade. Quem são a posteridade do Senhor, irmão? Você e eu. Presta atenção. É tão lindo isso, irmãos. Palavra revelada, ministrada aos nossos corações. E o versículo 11, veja aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual foi o penoso trabalho de sua alma que vai trazer satisfação para ele? Nós, a sua igreja, o seu povo, irmão. E continua dizendo o seguinte: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por aquilo que ele fez, eu lhe darei, ou seja, eu vou escolher um povo para ele, e eu lhe darei muitos como a sua parte. Querido, você é parte do Senhor. Se você teve o privilégio de ter os olhos abertos e crer nessa verdade, você é parte, você faz parte do nosso amado Senhor. Irmãos, e não para aqui também. Às vezes as pessoas ficam aí se esforçando para se santificar, se esforçando para querer mudar de vida. Para com isso. A presença dele na tua vida, a glória dele. Último versículo, Êxodo, capítulo 29, versículo 43. Não poderia deixar de citar esse versículo aqui, irmão. Êxodo, capítulo 29, versículo 43. Então, antes eu quero ler o 37 primeiro. Êxodo 29, versículo 37. Diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santificado. Tudo o que o tocar será santo. Então, irmãos, presta atenção. Agora, lembra que ele disse lá em 1 Pedro 1, sede santos porque eu sou santo, 15, 16. Agora, veja aqui como que ele nos santifica. Verso 43. Ali está fazendo uma referência ao tabernáculo. O tabernáculo é uma figura da igreja, uma figura do meu e do seu corpo. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Aleluia! Que Senhor maravilhoso é esse, irmãos. Que Cristo maravilhoso é esse. E que Ele continue falando aos nossos corações. Amém. Obrigado, Pai, porque o nosso coração se enche de alegria quando falamos da Tua maravilhosa glória. Tu és um Pai glorioso, majestoso, soberano e sempre eterno. O Senhor se revelou e sempre se manifestou a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele fez tudo por nós, tirou o nosso pecado, crucificando a nossa velha vida e nos dando a sua própria vida pela ressurreição. Nós estamos nele, ele está em nós. A glória de ti veio para dentro de nós. E quão gloriosa é a igreja do Senhor. Uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Graças te damos e em Cristo nós oramos. Amém.